Alô, alô, meu povo. Vamos por o título da nossa live. A banalidade do mal e o preconceito. Ei, Ju, boa noite. Dá um ok para ver se vocês estão me ouvindo. Ei, Maísa. Camila. Oi, Camila. Fixar comentário. Chamar meu amigo Sandro. Obrigada, Maísa. Valeu. Olá. Oi. Buenas. Boa noite a todos. Deixa eu arrumar aqui o meu local aqui. Acaba de arrumar aí. Oi, Ana. Oi, mãe. Essas correrias. Vão chegando. Obrigada, Maísa. Ok. Oi, Ju. Valeu. Tá ouvindo bem, Sandro? Estou. Alto e Ótimo. bom Também tô som. te ouvindo bem. Que bom. Sem retornos. Bora lá pro nosso papo? Vambora? Lembrando a galerinha que tá entrando aí que hoje a gente tem sorteio de um livro. Qual que é o nome mesmo do livro? Você lembra? Ah, tá aí A na mão. Marca Humana, Philip Roth. Philip Roth. Você já A leu? Marca Conhece? Humana. Não, ainda não li. 1998, ano em que uma histeria puritana se apodera dos Estados Unidos na esteira do escândalo sexual que envolveu o presidente da República e uma estagiária na Casa Branca. Para quem não sabe, é Bill Clinton e Monica Lewinsky. Né? É ano também em que Coleman Silk, um professor universitário de 70 anos, vê sua vida profissional e familiar destruída por acusações de racismo e abuso sexual. Esmagada entre as divisões morais e ideológicas que agitam a sociedade americana no fim do século XX. Coleman Silk encarna o destino trágico de um espírito independente numa época que exige submissão total aos padrões públicos de conduta. Ao lado de Pastoral Americana e Casei com um Comunista, a Marca Humana compõe a grande trilogia de Philip Roth sobre a vida da América do pós-guerra. Um painel impressionante, né? Em que indivíduos de grande vigor moral e intelectual são assolados por forças históricas fora de controle. Muito boa Eita, leitura, hein? quero participar desse sorteio Companhia aí, das já gostei. Letras, obra bacana, hein? Philip Benção, Roth, A Marca Humana. benção. Vem muito ao encontro com o que a gente vai tratar hoje, né? Muito bom, Sandro, muito bom. Bom, bora lá, a banalidade do mal e o preconceito nosso de cada dia. Eu gosto muito de papear com você, porque você traz uma visão muito completa, né? Além da psicanálise, mas como professor, historiador, artista. Então, é uma visão aí que dá para ampliar vários sentidos, né? Yeah. E quando a gente pensa em banalização do mal, assim, quando a gente pensou em trazer esse tema, o que vem? O que a gente pode começar falando aí? Olha, Rafaela, quando a gente fala de banalização do mal, talvez a gente se defronte não só com o que o Philip Roth está colocando na obra dele aqui, mas com uma série de questões que nos colocam frente a frente aí com, bom, por que que as pessoas muitas vezes adotam e buscam uns caminhos mais, vamos dizer assim, acessíveis ou menos complexos para a busca do sucesso, né? A satisfação pessoal. Eu acho que quando a gente fala da banalização do mal, o texto original, que vem do julgamento do Adolf Eichmann em Jerusalém, depois que ele é preso na Argentina e é levado por um julgamento, a banalidade do mal, que é o julgamento do Eichmann, lá em Jerusalém, feito pela Hannah Arendt,
é um dos pontos mais importantes para a gente ter como o pontapé inicial para entender o que é essa banalização do mal. A Hannah Arendt, quando fez a cobertura do julgamento, é daí que saiu o livro, né? Adolf Eichmann. Quando ela fez a cobertura do julgamento, ela passou a ter uma postura fria como jornalista ali, trazendo as informações de como era esse julgamento. E a partir da leitura desse julgamento é que ela traz, então, o estudo desse tema. A banalidade do mal. Que consiste em quê? A Hannah Arendt viu que a maneira com que o julgamento era conduzido, em todo momento, Eichmann dizia aos seus interlocutores, aqueles que questionavam a conduta dele, pois estava sendo acusado de ser um coparticipante no projeto nazista vamos dizer assim, de conclusão final da perseguição, aprisionamento e extermínio de grupos judeus dentro da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, e Eichmann sempre dizia que eu não tive responsabilidade por isso. Eu era apenas alguém que cumpria ordens. A culpa não é minha, né? E aí que a Hannah Arendt falou, a partir do momento que as pessoas optam pela sua conduta, pelo seu ganho pessoal, pela sua, vamos dizer assim, pela sua sobrevivência, né? Do tipo, bom, eu posso humilhar aquele meu coleguinha homoafetivo porque o patrão é um homofóbico convicto. Então, se eu humilhá-lo, bom, eu vou garantir meu emprego. Então, humilharei ele. Até que ele um dia cometa suicídio e ele, bom, era uma pessoa fraca. E a fraqueza dele levou ele ao suicídio. Mas o mal está ali. O mal está ali no contexto em que eu não adotei ali uma postura de peraí, está errado. Mas ó, isso vai custar seu emprego. Mas a minha convicção me diz que isso é errado. E eu não vou ceder a isso, porque isso é um erro. A partir do momento que a pessoa faz isso, aí que a Hannah Arendt fala pra gente, tá errado. E o mal, ela quer dizer assim, o mal é uma coisa fácil de você fazer. O mal é simples. O mal é ceder ao impulso, ao seguir dentro de uma corrente e seguir dentro dessa convicção de que, bom, se for para eu me dar bem e se morrer uma centena, não tem problema. Por quê? Essa centena que morre faz parte. Mas eu não vou deixar de perder essa oportunidade. O mal está nessa condição superficial, frívola e muito, como eu vou dizer, fútil. E a Hannah Arendt vai dizer uma coisa Racional linda, também assim. Vai demais, dizer uma né? coisa linda. Falar, o bem é profundo. O bem tem profundidade. Por quê? Se eu tô lá no meu emprego com o meu chefe homofóbico e eu tomo essa convicção de, olha, você está errado, eu tenho que defender essa minha convicção. Eu não posso só dizer, olha, você está errado. Eu tenho que defendê-la. Ao passo em que se eu apenas me calo vendo a violência contra aquele indivíduo, ou não importa ou quem seja, se eu me calo, é muito fácil. Eu me calar é fácil. É tranquilo. Não vai acontecer nada comigo. E o meu consentimento leva ao suicídio de outro ser humano. E eu considero isso normal. Aí é que está o problema. E aí que está a banalização. E a banalização de um mal que é assim, muito forte. E ele só é forte porque nós não temos a convicção de defender o bem. Muitos falam, né? Martin Luther King, né, dizia o que me incomoda não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos inocentes. Porque os inocentes, os bons, eles têm que lutar, têm que gritar, têm que atuar. O problema é que atuar do lado daqueles que são bons é difícil. E por que é difícil? Exige muita convicção. Você vai ser criticado, xingado, humilhado também. E aí é difícil. Por isso que é mais prático seguir o caminho da corrente, né? Talvez seja fruto da nossa educação, nossos pais não gostam de ver os filhos sendo humilhados. É possível. Não sei. Está aí um debate que a gente pode trazer aqui à tona, né?
Tá aí uma questão que a gente pode trazer à tona, porque queira ou não, o que a Hannah Arendt falou lá no julgamento do Eichmann é uma coisa que a gente tem que refletir até hoje, porque a minha conduta, se não for muito bem orientada, eu vou continuar sendo conivente com mortes. E vivemos num país hoje que passamos de 500 mil de mortos. Não foi simplesmente por uma questão de existe uma pandemia letal no mundo. Além dessa pandemia, existe uma condescendência, existe um calar-se, existe um silenciar que é conivente, omisso, covarde, tá? E que corrobora com tudo aquilo que vivemos hoje. Então é muito importante a gente começar a começar a pensar, né? Que ponto, que atitude, qual vai ser a nossa conduta e o que define essa minha conduta, né? A gente não tem que começar a questionar, mas o que é bem, o que é mal? Ora, meu querido, pelos exemplos que nós demos, milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus perseguidos e mortos em câmaras de gás, 500 mil mortos no Brasil. Eu não consigo enxergar isso como sendo algo natural e comum. Eu não vejo isso como algo natural e comum. Nós temos uma CPI em andamento, criando uma esfera política, sim, e política é coisa que se debate, sim, e se a gente é omisso e justificando nossa omissão por uma covardia e não por uma questão de isenção, só que a gente não admite nossa covardia, a gente se coloca isento, e às vezes as palavras daqueles que buscam não o meu bem, mas refletir a respeito dessa situação, na maioria das vezes são muito mal interpretadas. Então é difícil, sabe, sustentar aquela perspectiva de, então, pelo que eu tenho que lutar? Eu acho bacana quando a gente entra nessas discussões, as pessoas dizem, mas então, o que eu faço? Né? Se na altura do campeonato a pessoa não sabe o que fazer, a gente está realmente numa situação muito difícil. Eu acho que essa pergunta caberia às crianças, né? E mesmo assim, acho que se você pegar uma criança, ela vai dizer, isso está errado, né? A gente deveria tomar alguma atitude, não? Quem está cuidando disso? Acho que uma criança tem mais atitude do que um adulto, né? Muito bom, muito bom. Acho que a criança também ela tá mais conectada ao afeto com o outro, né? Eu acho que essa questão do mal, da facilidade, acho que você colocou muito bacana isso, sabe? Essa coisa de o mal é fácil, né? A Aline comentou aí também, incrível essa definição. Porque eu acho que ele vem de um lugar que é muito fácil a gente entrar de uma ideia, de uma ideologia, de defender algo, né? Como você citou o caso do julgamento aí do cara, que não, não tô fazendo mal, eu tô seguindo e tô ali fazendo, e quando a gente se prende a essa ideia, a gente se desconecta totalmente do indivíduo, do outro, né? Não importa mais quem é o outro, não importa mais que ali existe uma vida, né? Eu tô preso à ideia e é muito fácil ficar preso a isso, né? Quando a gente começa a racionalizar demais isso, que eu acho que essa racionalidade também é esse caminho mais fácil, o complexo se torna. Ninguém quer olhar para o complexo, né? E eu acho que o complexo é o indivíduo, é a subjetividade de cada um, é como cada um se apresenta ali, né? Mas é difícil demais, então eu prefiro seguir a manada, né? Prefiro seguir a ideia, a ideologia que foi criada ali, porque dessa forma eu também não tenho responsabilidade, né? Igual você falou, tô numa empresa e o patrão é homofóbico, e se eu tomar partido, eu tô me responsabilizando por algo, né? Então, ali, se eu vou pelo caminho que tá todo mundo e depois der uma merda lá na frente, a culpa não é minha, né? A culpa é de todo mundo, a culpa é de quem seguiu, quem dirigiu a manada. Então, acho que é complexo a gente falar dessa coisa do certo e errado, mas eu vejo que se é que existe um certo, é sempre o lugar e onde o outro tá, sabe? O respeito pelo outro, pela individualidade do outro, pela subjetividade do outro, assim. O Sartre tem uma frase também que eu gosto muito, acho que
O pior mal é aquele que a gente se acostumou, né? Ah, sim. E a gente começa a olhar para tudo isso que está acontecendo agora nesse momento e, e a gente está lidando bem com isso, né? 80 pessoas trans mortas no país no último mês, ninguém está sabendo disso, né? A própria pandemia já quantas mortes por dia e está tudo ok por isso, né? E a gente se acostuma, a gente se acostumou, banalizou, né? A Hannah Arendt falava uma coisa muito bacana. Ela falou que mesmo o gado, quando está no abatedouro, ele ainda, no momento em que ele está entrando no abatedouro, ela fala que ainda o grito do animal antes de ser abatido ainda é um grito pela vida, né? Naquele último momento, ela fala desse detalhe do gado e que a vida de um animal que é domesticado para literalmente servir de alimento, aquele último momento ainda é um grito pela vida. É um grito. A grande questão é quando esse ponto extremo não é percebido por nós. A gente não percebe esse ponto extremo. Esse ponto extremo em que muitas pessoas estão chegando, né? A gente não vê. A coisa mais assustadora que eu percebia muito quando ia em restaurante antes da pandemia, né? Você está num restaurante self-service, a televisão está ligada, programa de reportagem, né? Geralmente horário de meio-dia. E a reportagem fala da fome na África. E ali aparecem imagens de pessoas morrendo de fome. Sabe, as pessoas estão comendo tranquilamente. Às vezes fica uma coisa muito complicada, porque alguém vai vir e vai dizer: então, o que você vai fazer? Vai parar de comer em função da fome no mundo? Olha, talvez não parar de comer, mas fazer algo a respeito talvez fosse interessante, né? E talvez caminhar ou fazer algo contra. Talvez seja algo interessante. Mas o problema é que, o Freud mesmo dizia, né? É muito bom falar do amor cristão enquanto você tem um bando de desgraçados que você pode humilhar e atacar e até matar. É muito bom falar do amor cristão assim, porque é onde você direciona todo aquele ponto de agressividade natural do ser humano. Se você põe num grupo específico, o resto é fácil. O amor é fácil, né? O carinho é fácil. O amar o próximo é fácil. E é dentro desse contexto que a própria civilização deturpou o que é amar ao próximo. As pessoas amam aquele bem próximo, né? E talvez o próximo que está dentro ali da empresa que também é homofóbico como o patrão, né? Amar esse é fácil. Amar esse é muito fácil, porque ele te coloca dentro dessa corrente. E quando a Hannah Arendt faz essa reflexão, ela quer trazer o que pra gente? Então não é você lá parar de comer, não. E fazer um protesto, fazer greve de fome, não. Mas é simplesmente começar a acreditar que, bom, o que difere então o ato bom do ato mal? O ato mal é raso, é vazio, é nulo, ele é superficial. O ato bom não. O ato bom exige um fundamento. E para esse fundamento, então, a Hannah Arendt fala: o Eichmann, na defesa dele dizendo que ele não era culpado, ele só cometeu um erro no quê? De ele dizer que eu não sabia. Não, é claro que ele sabia. Por quê? Porque ele é dotado de uma faculdade mental, ele tem cognição, ele tem inteligência a ponto de avaliar o que eu estou fazendo. E, óbvio, é isso que a Hannah Arendt quer dizer. O conhecimento é essencial para que você possa dispor de instrumentos, informações, dados, né, que você compara, que você avalia, e a partir disso você tem, não agora usando a Hannah Arendt, né, mas caminhando um pouco para a minha percepção, nós temos uma postura estética em relação a isso. O que eu sinto em relação a isso? O que isso me traz enquanto sentir? O que o meu corpo traduz isso em forma de sensação? Me dá alguma coisa. E aí eu tenho que saber como agir a partir dessas sensações que determinados encontros e situações se apresentam. Eu só vou transformar isso a partir do momento em que eu souber usar o conhecimento.
conhecimento que eu domino, conhecimento que eu posso dar a ele um sentido e como eu posso fazer algo que seja definitivo, representativo com ele. Mas para isso dá trabalho. Isso não é fácil. Isso não é fácil mesmo. Por isso que o mal, ele é tão sedutor, atraente, sabe, ele vem com uma resposta muito fácil. É a resposta mais fácil. É, muitas vezes, agir sem se interessar mesmo. É agir sem pensar no outro, é agir sem alteridade, é agir sem compaixão. É isso. E isso é fácil. Isso não é difícil. Isso é pura pulsão, né? Uma pulsão de morte forjada com uma espécie de pulsão de vida em que eu preciso atacar o externo. Eu tenho que atacar o que está fora. Né? E tem que atacar mesmo. E quanto mais eu atacar e matar, melhor. Já visto o quanto que a nossa população cresceu na procura de armas de fogo, o quanto que as pessoas achavam bonitinho fazer sinal de arminha, né? Uma coisa patética, mas é uma saída simples. Vamos estabelecer então. O problema é a corrupção? Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar, vamos debater a respeito. Não vamos eleger qualquer coisa para resolver o problema. Haja visto, não estou falando do presidente da República, não, viu? Não estou falando dele. Estou falando de deputados e senadores que, por sua vez, têm uma responsabilização enorme sobre isso também. E as pessoas simplesmente elegeram o que tinha. Para quê? Para simplesmente se livrar do fardo de ter que assumir a responsabilidade de, ok, há corrupção no país, e aí, o que a gente vai fazer a respeito? As pessoas transferiram isso, naturalmente. Freud fala isso na psicologia das massas, né? Na psicologia das massas, na análise do ego, o Freud fala isso direitinho. É aquela necessidade de um grande pai. Pai, resolve o meu problema, porque eu sou um moleque mal educado que não sei resolver as burradas que eu faço. E aí, ao primeiro sinal de saída, o primeiro sedutor se apresenta e eu corro atrás. O problema é que as pessoas têm uma dificuldade enorme de fazer uma autorreflexão e avaliar. E aí, o que eu fiz de errado nisso tudo? Né? As pessoas não gostam muito. Incômodo, né? Mas aí o ato de bondade passa por aí. Em você fazer uma autorreflexão, avaliar o que você fez de errado mesmo e mudar. Aí que eu gosto do Nietzsche. O Nietzsche fala, sincero e verdadeiro é o homem que tem opinião e coragem de mudá-la. Isso é lindo. Isso é lindo. Você tem opinião, mas você tem coragem de mudar. Porque se você não tiver coragem de mudar, você é um fraco. Por que você é um fraco? Porque a minha opinião tem que valer. Por que ela tem que valer? Porque ela é agradável. Porque ela me torna estável. E se eu tiver que mudar de opinião, vai ser dolorido. E as pessoas, então, optam por mantê-la. Então, elas criam justificativas para mantê-la. E não criam espaços de argumentação, de debate, para tentar transformar realmente alguma coisa. As pessoas não propuseram mudança nenhuma. Aí aquele discurso, eu votei porque eu queria acabar com a corrupção. Não, querido. Nunca quis acabar com corrupção. Se quisesse acabar com a corrupção, você parava de sonegar, parava de tirar vantagem, parava de furar fila, parava de pechinchar e abusar de preço, você pararia de fazer muita coisa. Mas não você daria o seu voto a alguém para acabar com a corrupção. Muito bom. Vou ler os comentários aqui para não deixar passar. A Débora falou normalização da morte e do genocídio, né? Perfeito, Débora. A Paula, a falta de empatia. A Paula batendo palminha. Ô Sandro, essa coisa da simplificação também, né? E o quanto isso está tomando uma proporção e a gente vê o desespero, principalmente no nosso país agora, da galera da Arminha, da galera que está desesperada, né? E em tudo que vinha acontecendo de uma inclusão do povo aparecendo, das pessoas, né, se empoderando e tal. Isso é um desespero também de, putz, eu não estou conseguindo lidar com o que está acontecendo, né? E isso vai acionando algo ali dentro de mim que eu não consigo lidar também, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho disso.
Acho que você fala muito bem aí do estranho e do quanto isso ressoa. A Paula falou lá em cima a questão da projeção e o quanto isso incomoda, né? Quando o outro traz algo que está fora dessas conformidades, fora desse padrão, fora do que foi imposto, né? Padronizado para nós. Veja, sabe, Rafaela, uma coisa que sempre me chamou a atenção nesses últimos tempos, sabe? As pessoas, e é fato, já faz um bom tempo que as pessoas optam pelo caminho mais fácil, né? E quando eu falo isso, de novo, eu quero que fique muito claro para que não seja mal entendido a minha fala. Optar pelo caminho mais fácil nem sempre é o melhor e o correto, nem sempre. Às vezes pode ser, é uma coisa óbvia, é óbvio, se faz. Mas quando eu falo do caminho mais fácil, é o caminho que mais me agrada. A gente vive numa sociedade em que se busca gozo. Gozo. Isso é uma constante. E essa satisfação constante, ela tem um preço muito alto. Muito alto. Não dá para você gozar coletivamente. E o que mais incomoda no indivíduo é quando o outro goza mais do que eu. Quando eu falo da questão do gozo, é aquilo que o indivíduo consegue se satisfazer com aquilo que eu acredito que deveria ser o meu objeto, aquilo que eu deveria ter como o meu instrumento de gozo. E aí eu vejo que ele é mais feliz. A felicidade do outro me incomoda, né? Isso incomoda todas as pessoas. A grande questão é como cada um lidar com esse incômodo. Cada um lidar de um jeito. Cada um cria um mecanismo para lidar com esse incômodo. Dizer que sou feliz com a felicidade do outro é um mecanismo bem superegóico, de ganho secundário, para poder justificar que isso não me incomoda. Incomoda a todos nós. A questão é o que a gente faz com esse incômodo. Esse incômodo pode ter uma saída mais radical, onde eu me uno àqueles que comigo sofrem ou padecem dessa mesma inveja, né? E ataco. E ataco. O problema é que eu vou atacar? O que eu vou atacar? Essa é a grande questão. Porque cada um tem sua maneira de satisfação. Cada um tem uma forma de satisfação. A grande questão é quando você acaba por anos e anos de uma sociedade consumista, de uma visão de venda, mercado, marketing, unificando gostos, unificando um certo padrão de beleza, que eu falo que é uma experiência estética. Você unifica essa experiência estética e as pessoas querem tender ou acreditam, né, que são capazes de buscar a mesma coisa, né? Então, aquela velha ideia de que não, agimos em conjunto e vamos para o mesmo objetivo. Isso cria um senso de unidade. Isso funcionava no fascismo, na Itália, no nazismo alemão, né? É o que a Hannah Arendt, que a gente começou a nossa conversa, estuda na obra dela, né? O fascismo é isso. O fascismo ele te proporciona uma certa espécie de unificação do caminho para a satisfação. E as pessoas então veem isso como uma espécie de prazer. Não é. Isso é fruto de uma brutal repressão que gera mais recalque e que gera mais violência. Porque as pessoas que são direcionadas para uma coisa só, elas vão ficar extremamente incomodadas por não ter a satisfação delas. Só que elas não podem anunciar isso porque elas vão sair da manada que a gente mencionou. Então elas precisam o quê? Eu preciso atacar logo alguma coisa. Eu preciso pegar essa minha insatisfação, incapacidade de me satisfazer, eu tenho que atacar outra coisa. E eles elegem. Eles elegem. E o que eles elegem? Eles elegem tudo aquilo que causa ali o desejo, que é, vamos dizer assim, que é fonte mesmo de desejo. É aquilo que eu tenho de mais intrínseco, de mais meu. E aí eu ataco violentamente. Né? Você vê os discursos no Brasil de que
né? Tem que ser macho, aquela coisa da masculinidade, e né, as piadinhas que sempre ocorriam nos anos 80, né? É, 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 a raiva dos comediantes em falar que tudo agora é politicamente correto e incomoda, e que a gente não pode de jeito nenhum, perdeu a graça, a gente não pode fazer mais gracinha com homoafetivo. É interessante o quanto que quando a gente começa a tratar dessas questões, algumas pessoas gritam mais, né? Mas para não perder muito o fio do raciocínio, para não ficar muito confuso, a gente tem que entender que o que se mais ataca, o que mais se caça, o que mais se põe o dedo e aponta e ataca mesmo, é aquilo que as pessoas mais desejam. Veja, o que é o homoafetivo, o que é o trans, eles são a maior manifestação de liberdade. Dói ver o outro tendo liberdade para lidar com aquilo que para nossa civilização sempre foi uma coisa dolorida, que é a sexualidade. Dói. Dói saber que a sexualidade do outro pode ser vivida dentro de um espectro multi experimental, e que a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque eu tenho que manter o meu sentido de unidade e defender o meu bando unido, porque isso mantém a unidade ainda mais firme, minhas convicções mais firmes, e eu me livro, né, de alguma forma desse desejo absurdo de satisfazer esses meus desejos, e eu não consigo me livrar desse desejo, então eu tenho que atacá-lo. Eu tenho que atacá-lo de alguma forma. E aí eu ataco quem representa essa grande inveja que eu tenho. Qual é a minha inveja? Não é a inveja dele ser homoafetivo, né? Não me entendam mal. Não é a inveja dele poder ser homoafetivo, mas a forma com que ele lida, a forma livre com que ele lida com a sua sexualidade, com a sua busca pela satisfação, pelo prazer. Isso incomoda demais as pessoas. Imagina quando você chega numa instituição de ensino, e a maioria das escolas assim são, e o homoafetivo ou um transgênero é visto como uma aberração. Isso é assustador. A gente está falando de educação, né? Imagina quando você vê pessoas que falam, eu vi o kit gay, e são pessoas da educação. Isso é assustador. Isso dá medo. E isso vem de um centro onde deveria haver o debate, onde deveria haver a troca, onde deveria haver uma abertura. Não, vem a violência na sua mais requintada manifestação, que é: estou educando, estou te dando um instrumental para que você seja livre. Educação acima de tudo, né? Levar, pelo amor de Deus, isso é criminoso. É aquele momento, né? O Malcolm X falava, né? Cuidado, né? Um dia eles vão te convencer a odiar aqueles que são oprimidos e amar os opressores, né? Eles vão te convencer nisso. E você vai acabar amando quem oprime mesmo. E aí que o mal se banaliza. Quando você ama o opressor. Quando você idolatra o opressor. Tá feito. O mal tá aí. Eu acho muito bacana quando os cristãos usam ainda Cristo, né? E Cristo, biblicamente, sempre esteve do lado do oprimido. Eu nunca vi Cristo ao lado do opressor defendendo, né, a violência e a irracionalidade. Pelo menos biblicamente, o pouco que eu conheço, ainda nunca vi isso, né? Nunca vi nada a respeito. Mas as pessoas se colocam nessa posição de juízes, né? Não são elas, né? Não são elas. É esse desejo dentro, brutalmente reprimido, que tenta aí se manifestar. Perfeito. Quando a gente julga, está falando mais sobre a gente do que sobre quem está sendo julgado, né? E essa coisa de buscar uma validação na religião, seja ela qual for, para essa agressividade, não tem nada a ver com a essência do que é o próprio cristianismo ali, né? Parece que as pessoas não entenderam muito bem o rolê e pega ali para validar algo, pega uma coisa fora do contexto para validar tudo isso que a gente está falando aqui, né? E você falou uma coisa
dessa agressividade, né? Eu tenho que matar porque o outro está se expressando e aquilo revela o meu desejo. Eu vejo que quanto mais é a contenção desse desejo, né? Quanto mais energia o sujeito usa para reprimir, para recalcar, para trazer aquilo, né, que tá pulsante, para deixar aquilo pulsante, maior é a energia com que ele tem que agredir o outro, né? Então eu fico imaginando esse sujeito que tem que matar, tem que atacar, tem que oprimir, o que tem ali dentro dele, né? Paula falou ali, quando Pedro fala de Paulo, sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Exatamente, Paula. É verdade a religião como juiz, e é total isso, né, Joyce? É o que a gente mais vê, é o discurso da religião para poder validar os atos agressores. E você trouxe algo sobre a educação, que é algo que você que migra, né, como professor também, é o que mais me causa tristeza, né? A educação que era para libertar, ela faz o papel de incluir o sujeito, de preparar o sujeito para esse padrão, para essa unicidade aí, né? Para seguir esse modelo, esse modus operandi social para servir, para produzir, né? E que se a gente for falar de modus operandi também, se a gente for falar de capitalismo, a gente vai entender muito também de todo esse processo ligado à religião para contenção dos desejos, né? Porque aí eu tenho que gerar pessoas, eu tenho que produzir pessoas para o meio produtivo. Então, qualquer coisa que fale sobre sexualidade que não é para reprodução, isso aqui não vale para o meio produtivo, porque eu tenho que gerar gente para produzir, para a indústria, né? Mas aí a gente abre um outro campo muito maior aí também. Mas o que eu ia falar é sobre a educação, assim, eu acho que era para ser algo libertador, mas é o que gera pessoas produtivas para o mundo industrial aí, não olham para o sujeito, para o indivíduo, né? Vamos lá, veja lá, Rafaela, eu acho que uma coisa muito interessante para a gente avaliar. A psicanálise avaliou, né, principalmente no período mais contemporâneo, a gente tem uma percepção de que depois dos anos 70, com o neoliberalismo, pegando o gancho do que você falou, torna-se muito comum você preparar o indivíduo para ser um indivíduo altamente capacitado e produtivo dentro de um mercado. É fato, isso é fato. O problema é que depois dos anos 70, esse caminho foi por um lado um tanto quanto mais complexo e que é responsável pela geração de boa parte do sofrimento que a sociedade vive hoje. Hoje nós temos uma gestão de sofrimento. Antes nós tínhamos uma gestão de capacidade, uma gestão de técnica. Não, hoje é gestão de sofrimento. Não se gesta mais o primor técnico e a capacidade de dar ao indivíduo condição de crescer, sabe, de evoluir tecnicamente, né? No início, se você parar para pensar no processo de desenvolvimento industrial, se a gente sai da idade moderna para a idade contemporânea, o indivíduo vai deixar de ser um artesão que tem uma capacidade criativa enorme, vai se tornar técnico. Até então tudo bem, a técnica gerava um trabalho, um sistema de mão de obra, gerava um salário e toda uma estrutura capitalista. Eu acho que o discurso anticapitalista é muito complicado, mas a gente tem que saber até que ponto o capitalismo caminhou para a gente entender que existem sofrimentos que podem ser trabalhados e que muitas vezes o próprio capitalismo usou a própria estrutura capitalista como um gestor de sofrimento para tornar a sociedade mais produtiva. Veja que hoje nas empresas as pessoas precisam ser altamente produtivas. Produtivas para quê? Né? Produtivas para bater que tipo de meta? Né? É difícil. É difícil você poder fazer hoje uma equiparação do que é o processo produtivo e a capacidade de exploração da mão de obra. É muito complicado hoje, né? Hoje vocês têm um sistema de uberização da mão de obra que
deixa ao indivíduo toda a responsabilidade por gerir a sua própria condição. É complicado, né? É complicado. Não quero entrar aqui dentro do tema sobre a economia e o mercado, mas o que nos interessa nessa fala é a gestão de sofrimento se tornou um gerador de doenças dos mais variados tipos, né? E essas doenças têm uma finalidade. E a finalidade dessas doenças, bom, é aí que fica a coisa mais assustadora. O próprio sistema capitalista, ele tem, e as empresas têm, um interesse enorme nessa gestão de sofrimento. Porque, veja, dos anos 70, a própria medicina caminhou para hiperindividualizar as doenças. O DSM, dos anos 70, hiperindividualizou. E a indústria farmacêutica teve um grande pulo ali. E essa hiperindividualização fez com que o sofrimento pudesse ser direcionado a determinados setores produtivos dentro de cada empresa. Aí é que a coisa fica mais complexa. Por quê? Porque agora é difícil você responsabilizar as empresas pela criação desse tipo de sofrimento. Por quê? Porque existe uma forma de tratamento, isso é fruto da sociedade, isso é fruto do capitalismo, isso é fruto... E as empresas vão se eximir dessa situação, dessa responsabilização. Mas, o que a gente vê hoje? As empresas querem uma alta performance. E essa alta performance, ela em nenhum momento vislumbra o indivíduo. Não, o indivíduo não é visto, o indivíduo é peça. O indivíduo é peça, peça que não tem utilidade. Né? Peça que não tem utilidade. Peça de reposição, peça que pode ser trocada e que não tem utilidade alguma. O que é útil? O sofrimento que é capaz de ser exposto, o sofrimento, e como esse sofrimento gera a aceleração dessa produção. As pessoas hoje estão no emprego pensando como elas vão sobreviver, como elas vão chegar ao fim do mês, e se a meta não batida vai mantê-las ou não. A empresa acelera esse tipo de sofrimento, fazendo com que as pessoas acreditem claramente que, se não houver a meta, elas vão perder o emprego. As empresas chegam a humilhar os trabalhadores, casos de mobbing, né, que são muito recorrentes em empresas. As empresas fazem isso. Isso é assustador. Isso dá medo. Isso é uma coisa em que você usa a máxima opressão e se vale do sofrimento para gerar um desenvolvimento dentro do próprio mercado. Não é mais a exploração sobre o homem, sabe? Não é mais isso, vai além disso. Vai numa exploração ainda muito mais hiperindividualizada e violenta. E assim, chegamos a uma ideia de que nos encontramos num momento em que, de fato, o indivíduo, a pessoa e o ser humano tornou-se aí mais do que inútil. Inútil. Veja, em nenhum momento a gente pode se colocar, como é o tema da nossa fala de hoje, de uma maneira conivente com essa situação. Nenhum momento. Em nenhum momento eu posso me colocar conivente com isso. Eu posso aceitar uma situação dessa. E eu tenho que me posicionar contra. E por quê? Se você pegar o julgamento do Eichmann, lá em Jerusalém, o único argumento que ele usava era justamente: eu sou apenas uma peça na engrenagem. E eu não posso ser responsabilizado. Não era eu a força motriz. Veja, o julgamento do Eichmann, ele nos coloca para refletir. E então, na sociedade onde vivemos hoje, somos apenas uma peça sem responsabilidade? Essa hiperindividualização, né? Esse processo aí de tornar a doença e o sofrimento como um mecanismo de controle, tirando a responsabilidade das pessoas, essa forma de se eximir da sua responsabilidade, como é que a gente se posta, como é que a gente se coloca perante isso tudo hoje? Cada vez menos nos colocamos de uma forma íntegra e verdadeira. Nos colocamos cada vez mais friamente e de uma maneira quase que calculista, nos eximimos, nos afastamos dessa responsabilidade. E aí é que fica. E aí? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Como é que fica?
Muito bom. Qual que é meu papel nisso tudo, né? Porque aí a gente olha e fica fácil também jogar a culpa no sistema, jogar a culpa no. Sim. Ah, eu sou só uma peça, eu não posso fazer nada, né? E Aí a aí gente quem vai tá ser. do outro lado também, que na verdade não é o outro lado, eu acho que é em cima do muro, né? Porque se você tá do outro lado, você tá se posicionando. Quando você tá em cima do muro, você fala, ah, não posso fazer nada, É eu, isso, Rafaela. né? É E isso, aí é a gente isso. volta lá naquela frase do início, né? O silêncio dos bons. E é isso que o Eichmann usa como argumento no julgamento dele. Eu não tenho o que fazer. Eu canso de ver as pessoas perguntando, então, o que, que eu faço? Mas eu sou só uma peça nisso. Eu não tenho responsabilidade em torno disso. Eu não sou, né, sabe? Eu ouço muito isso. E aí? E aí que está a questão. O que, que se faz? Posiciona, né? Se coloca, grita, fala, não aceita, né? Mas a gente volta para o início, né? É mais simples ficar ali. Sim. Porque se eu me posiciono, eu tenho responsabilidade no rolê, né? E aí que está a questão. Responsabilizar-se ou não responsabilizar-se? E aí talvez a outra pergunta é, como me responsabilizar? Como? É um debate que a gente tem que florescer, a gente tem que dar margem, tem que abrir, tem que chamar mais pessoas, tem que abrir, tornar isso mais amplo, a gente tem que fazer força para isso. A gente não pode deixar isso dentro de um critério, sabe, do tipo, ah, vamos esperar para ver o que acontece. Eu acho que as pessoas esperaram e viu o que aconteceu. Exatamente, exatamente. Tem tanta gente fazendo tanta coisa de tantas formas, né? E da forma com que cada um consegue, mas sempre trazendo esse posicionamento de alguma forma. Acho que é um debate realmente que deve ser aberto, porque isso pode ser feito em várias frentes, né? Seja lá qual lugar você está atuando, você pode se posicionar, né? Na década de Deixa eu ler 80, os né? comentários aqui. Pode falar, Na pode década falar. de 80, na década de 80, quando a AIDS era considerada doença de gay, né? A maior manifestação em movimento para buscar uma cura para a doença foi feita pelos gays, pela comunidade gay. Né? Isso é fato. A sociedade conservadora estava mais preocupada em apontar os culpados. E a comunidade gay estava buscando as soluções. Né? É uma coisa que a gente talvez devesse observar aí. Né? Geralmente os alvos desse tipo de comportamento são aqueles que mais se prontificam a atuar e lutar contra. E, bom, aqueles que seguram as bandeiras, né, dos arautos da família, da tradição e da justiça, da ordem, são aqueles que geralmente apontam, né? Apontam muito mais. E aí a gente tem que avaliar mesmo. Se o próprio julgamento do Eichmann deixou claro que o discurso dele é o discurso mais natural que a gente usa para poder justificar a nossa imobilidade, eu acho que a gente tem que começar a pensar, né? É justamente o Ashman fala isso, mas eu era só uma peça. Eu não tinha nada. A Hannah Arendt fala isso, né? O próprio Bauman fala sobre o julgamento dele, fala assim, olha pro Ashman, você fala para ele, nossa, ele é um cara assim, ele parece o tiozinho da esquina que tá lá na padaria. É muito joinha ele, o jeitinho dele, é uma A pessoa gente meiga. até acredita, né? Né? Ele fala assim, nossa, ele é um homem bom. Que homem bom aquele, né? E, bom, é curioso, quando ele morre, quando ele está sendo executado, ele ainda grita, viva a Alemanha, né? Viva a Áustria, viva a Hungria, viva a Argentina, e morre. Você fala, o que, que ele quis dizer? Nada. Por quê? Porque ele sempre foi superficial. E é nessa superficialidade que o mal atua. É na superficialidade que o mal vai atuar. A superficialidade, ela propõe mesmo. Isso, um espaço para o mal agir.
Repito, mal mesmo. Mal não tem profundidade. Quem cria essa ideia de profundidade no mal é quem precisa usá-lo como contraponto para que as pessoas sigam as doutrinas que eles defendem. A igreja fez isso na Idade Média, né? O mal existe, o inferno existe, a demonização, a criação do demônio, para atacar os sátiros, os símbolos mitológicos das bacantes e dionísicas, né? Das cerimônias era o sátiro, então você precisa deixar ele com o cara, ele tem que ser o capeta. Então o mal tá ali, olha o mal, não faça, porque existe um inferno, né? É muito superficial. Ué, não tem fundamento nenhum isso. Mas era um superficial que tinha pegada. As pessoas acreditavam. Adoravam acreditar nisso. É Amavam acreditar encantador, nisso. né? Mas ué. É porque é nada mais, nada menos do que uma resposta fácil, rápida àquilo que elas não são capazes de fazer. Elas não dão conta sozinhas de reprimir aquilo que eu desejo, então eu preciso ter um outro argumento que me ajude a reprimir esse desejo, nem que seja o medo. Por isso que é muito interessante na psicanálise, é muito bom no discurso do analisante ouvir o que é o medo e deixar ele entender o que é esse medo. Você tem medo? Tem medo do quê? A pessoa, não, eu morro de medo. Aí você começa a ver, pô, o medo é sustentado pelo quê? O medo é puro desejo. O medo é puro desejo. E aí você entende que o que se teme é justamente aquilo que você pode fazer, mas que não quer. É daí que vem o medo. E aí que você citou no começo o Unheimlich, né? O estranho, do texto do Freud. Existe o estranho. O estranho é aquela coisa familiar que eu não reconheço, mas é familiar. Por isso chamo infamiliar, né? Mas ela é familiar. Ela é familiar. Eu sei que é minha. Por quê? Porque é estranho. Eu bato o olho naquilo, isso é estranho. É o infamiliar, né? Por isso que talvez o homoafetivo seja estranho, o transgênero seja estranho, porque eu vejo ali uma familiaridade daquilo que em mim grita muito forte. Não é o trejeito, não é o jeito caricato que muitas vezes se trata o transgênero. Não, não é isso. É o estranho. É o que vem por trás daquela imagem. É o que está ali enquanto afeto que te atinge. É uma emoção que te atinge e atinge o teu afeto. E gera em você um movimento. Isso é legal, porque é aí que a psicanálise vai te mostrar que, bom, tem muito desejo ali. Tem muito desejo. E que você não está dando conta. Por isso que bate um medo, que é a mistura com desejo. Bate ali uma certa, né? Eu quero atacar, eu quero bater. Porque se eu bater, pelo menos eu vou ter contato, né? Interessante o desejo de bater naquilo que te incomoda. Porque na hora que você bate, você está tendo legitimamente um contato com aquilo que você está agredindo, né? Ou, de fato e verdadeiramente, um contato. As pessoas acreditam que o contrário do amor é ódio. Não, o contrário do amor é indiferença. Né? Indiferença, sim. Indiferença é uma coisa que é dolorida. Agora, ódio é carregadíssimo de amor. Ódio é muito amor. É um amor extremado. Né? As pessoas às vezes acham que isso pode parecer confuso. Né? Pode parecer confuso. Mas veja, todo adolescente manifesta a sua, a sua relação paterna justamente atacando o próprio pai ou a mãe. Né? Atacando. Tanto que eu falo para os pais, se o seu filho te ataca, não fica em pânico. É sinal de que você é a única opção que ele tem para poder lidar com esse sentimento. Respeito é muito bom, mas saiba entender que de repente ele precisa de um momento para isso. E às vezes é isso. Né? Nossa, Sandro, muito bom. Eu acho que nem vou ler o que estava aí para cima. Acho que a gente conseguiu fechar de uma forma muito bonita. Essa coisa do mal não conseguir ser profundo, né? De ser superficial. A questão do desejo, a questão do medo. Acho que tem nem nada mais para falar, senão vai estragar o rolê. Vamos sortear o livro? Tem um Você quer último falar aqui, ó. alguma Tem um coisa? último aqui, Rafael. O mal é erótico Vai demais, lá. né? O erótico é difícil de ser negociado, né? Ou abafa fingindo não existir, ou encara e desmistifica. O problema é encarar, né? A grande questão é encarar. Oi, Esse é o Julinho, problema. meu amigo. Seu amigo?
Legal. É. É difícil encarar. É muito complicado. E aí a ideia de desmistificar já é um ato, como se diz, profano por excelência. E profanar é uma palavra que causa muito incômodo. O Nietzsche falava muito, né? Destruir os ídolos com pés de barro, usar o martelo e destruir esses falsos ídolos, né? Por quê? Por uma questão simples, você idealiza. Você vive no mundo idealizado. E o campo idealizado é aquilo que te afasta mais dos teus afetos. O campo idealizado é aquilo que recalca muito, reprime absurdamente o teu desejo. É o idealizado. E o campo do ideal, ele é muito perigoso. Né? Ele é muito perigoso. Porque o idealizado é quando algo externo a você toma conta da tua fantasia. E quando conta da tua fantasia, ela tira a tua própria existência, a tua própria essência. Quando idealizado, toma espaço daquilo que você busca enquanto fantasia. É muito bacana, né? Falando aí do erótico, é interessante. Qual que é o teu desejo, né? As pessoas ficam com uma dificuldade tremenda. O que que eu desejo? Realmente é difícil, mas um conselho. Imagina aquilo que você sente mais vergonha de fazer na vida. Esse é seu verdadeiro desejo. Muito bom. Então vamos ver, né? Philip Roth, A Marca Humana. Bom, Interessantíssimo vou livro, hein? fazer aqui do jeito que a Paula falou. Eu acho que tem que fazer na mão, se Temos. escreve o número e fica com a mão fechada, Isso, vou assim. fazer isso. Aí quando aparecer ali, Tá, pum, abre, é esse. Pum, aí a gente vê o nome aqui da pessoa. tá. Como é que vai funcionar então, pessoal? Temos 16 pessoas online aqui na live. E Ah, aí, de 1 a 16, eu vou escrever um número na minha mão. E aí eu vou falar já. Vocês vão começar a colocar aí no chat o número de 1 a 16. E o primeiro que sair, que acertar, ganhar o livro. Vai ganhar o livro. você E controla vai isso estar. aí, Só que aí Rafa, a porque galera eu só vejo um pedaço aqui, viu? Você tem acesso aí? pode Ah, então deixar, você que eu manda. vejo aqui. É que eu não sei mexer Só com que essas aí coisas. é gente de Varginha, né? Que consegue vir pegar o livro em Varginha. Julinho, você tá no Rio aí, você não vai conseguir. Não sei se tem mais alguém de fora. Mas vamos lá. Então, de 1 a 16, vou colocar o número aqui. Valendo. Eu queria participar, que eu queria ganhar esse livro. Você tem que deixar a mão à vista, hein? É, não, minha mão tá aqui, já coloquei o Porque número senão aqui. vai achar que é treta. E na hora que você abrir, falar, estava anotado antes. Deixa a mão na vista. Não, já tá aqui. Ó, 16, 8, 8, 12, 16, 12, 6, 6, 1. Você 1, lembra o número, né, Rafa? 3, 3, lembro. 11, 11. Ô, louco. 5, 5. Não. 13, 3. 11, 5, 5, 2, 11. Já foi 11, gente. Já 15, foi, muito 11. 15? Não é 15? 8, Uai, então 5, só falta o número. 1, 1. Não, falta um monte. 12, Gente, já 2, foi 12. 2, 16, 15, 4, 14, Já foi 3 vezes 14. 9, 1. 7, Ângela. Ganhou a Ângela. 7. Peraí, vamos essa mão aí, hein? Ô, louco, Tá que ao 7 contrário, mas minúsculo! Meu Deus, esse 7 é minúsculo. Mas foi o 7. Ângela, Ângela ganhou. Vai estar lá na clínica. Você pode pegar o tá na livro. Depois clínica. você me empresta, tá, Ângela? Tá Leia lá e me conosco. empresta. Gente, acabou. O povo tá mandando o número aí, né? Deu a Ângela, viu, gente? Eu acho que chega atrasado. É Ai, Sandro, que delícia. Valeu demais. Foi muito bom te ouvir. uma maravilha. Vou deixar essa live disponível aqui. Depois vou colocar no YouTube pra gente.
Obrigada a quem acompanhou. E a Beautiful. gente vai estar junto aí muitas, muitas e muitas vezes, né? O A maior Amphic está prazer. fazendo várias lives durante a semana. Estamos fazendo lives de divulgação do curso de formação também, curso de formação em psicanálise. Quem aí está assistindo a gente tem interesse em fazer a formação, entre em contato com a gente, tanto aqui pelo Insta, quanto com a Simônia também, que é a nossa Por favor. coordenadora. Tem os nossos programas, né? Temos vários programas acessíveis aí para as pessoas que estão querendo, né, passar pelo processo de psicanálise e não tem condições. Então, tem o programa social, tem a escuta afetiva, que não é psicanálise, mas é um espaço de segurança aí para quem está precisando de forma mais emergencial bater um papo. E tem o programa para educadores, né, pessoal que é da área da educação, está precisando de uma análise mais acessível também. Tudo disponível para nós no nosso Insta e para vocês também. Fico à disposição também para qualquer dúvida das pessoas. É isso, meu povo. Beijinhos, valeu demais e até.